Patrulha Lobo apresenta a história do escotismo. Chefe, pode-nos contar como começou esta história dos escoteiros? Andamos para aqui a aprender a fazer nós e a desenrascarmos-nos na natureza e a fazer boas ações, mas de onde vem este movimento? Ora, ainda bem que perguntas. É uma história que tem mais de 100 anos. Para ser mais precisa, tudo começou em 1907 com um senhor que todos vocês já ouviram falar, Baden-Powell, um antigo militar. BP, como ficou conhecido, andava preocupado com a situação dos jovens ingleses e decidiu planear uma educação diferente. Foi a partir da sua vivência no cerco de Mafeking, na África do Sul, que a sua visão para o escotismo começou a ganhar forma. Ao liderar um grupo de jovens voluntários, ensinou-lhes não apenas técnicas de sobrevivência, mas também valores de camaradagem, coragem e responsabilidade cívica. Juntamente com o seu amigo do exército, Kenneth McLaren, organizou um acampamento numa ilha em Brownsea, com um grupo de 20 rapazes, entre os 10 e os 17 anos e de diferentes classes sociais. Dividiu-os em 4 patrulhas: touro, lobo, corvo e maçarico. Durante esses dias, Baden-Powell ensinou-lhe o sistema de patrulhas, técnicas de campismo, jogos, técnicas de observação, socorrismo, patriotismo e a lei que todos que nos acompanham encoraja até os dias de hoje. O acampamento foi um enorme sucesso, tanto que Baden-Powell escreveu o seu livro Escotismo para Rapazes, que todos vocês deviam ler. Mas isso foi há tanto tempo e o escotismo ainda existe? Nem imaginas como o movimento cresceu. Imagina que, passado o ano do primeiro acampamento, ou seja, em 1908, reuniram-se em Londres cerca de 11 mil escoteiros. No ano seguinte, o escotismo também já dava os primeiros passos no Canadá e nos Estados Unidos da América. Os escoteiros chegaram a Portugal em 1911-1912. Em 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, o escotismo e o sistema de patrulhas revela-se fundamental. Os guias das patrulhas assumem a liderança enquanto os dirigentes defendem a sua pátria. Os escoteiros desempenham de forma nova as suas funções de apoio e vigia durante a guerra. O ano de 1916 marca o início do lubitismo, uma forma diferente de escotismo, onde os mais pequenos têm um lugar para brincar e aprender valores. 2 anos depois, inicia-se o caminheirismo, onde os jovens adultos têm lugar para consolidar os ensinamentos e olharem para o mundo com outros olhos, tentando deixá-lo um pouco melhor do que o encontraram, e com as ideias de construção do homem novo. Em 1920, realiza-se o primeiro jamboree mundial, com 8 mil escoteiros, em Olímpia, assim como a primeira conferência mundial, International Scout Conference. Nesse ano, Baden-Powell é aclamado chefe escuta mundial. O primeiro Comitê Mundial do Escotismo é eleito em 1922 em Paris. Nesse ano, o número de associados era mais de 1 milhão. Em 1923, fundado pelo arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos e Dr. Avelino Gonçalves, na cidade de Braga, nasce o CNE Escotismo Católico. Em 1929, o CNE entra para a Organização Mundial do Movimento Escotista. Entre 1929 e 1934, BP visita 2 vezes Portugal. Com o decorrer dos anos, o escotismo tem cada vez mais associados e em 1950 existiam 5 milhões de escoteiros espalhados por 50 países. Segundo os dados de 2021, existiam aproximadamente 72 mil escoteiros em Portugal e mais de 40 milhões espalhados pelo mundo. O CNE é um movimento de Igreja Católica e é considerado instituição de utilidade pública desde 1983. Chefe, os escoteiros estiveram sempre ligados à Igreja Católica? Não. BP costumava dizer: o homem de pouco vale se não acreditar em Deus e obedecer às suas leis. Por isso, todo escoteiro deve ter uma religião. Quem teve a audácia de juntar a Igreja Católica com o escotismo foi um padre jesuíta, chamado Jacques Sévin. Em 1913, Sévin conheceu pessoalmente Baden-Powell, de quem se veio tornar amigo, assim como o cardeal Francis Burnet. Nessa altura, Sévin começa a estudar profundamente o escotismo. Em 1917, fez ensaios clandestinos na Bélgica, onde redigiu a sua obra O Escotismo. Nesse mesmo livro,
desenhou os princípios gerais do escotismo católico, baseado nas intuições de BP, mas dando-lhe um complemento decisivo de uma leitura à luz do Evangelho. Em 1921 foi condecorado por BP com a mais alta condecoração escotista, o Lobo de Prata. E vejam bem, a coragem do Padre Cevan. Em 1924 foi chamado a Roma para defender o escotismo, tendo reunido com o Santo Padre Pio X, conseguiu demonstrar que o escotismo poderia corresponder a uma profunda visão cristã do homem. Depois de o estudar, o Sumo Pontífice terá afirmado: não só temos a desejar o crescimento da vossa obra, não apenas em quantidade, mas também em qualidade, se bem que em obras deste género a quantidade também tem a sua importância. Acerca de Ceban, BP tem uma expressão fantástica. A melhor realização dos seus pensamentos é aquela de um jesuíta francês. O Padre Ceban foi tão importante que nos deixou um grande legado. Alguém sabe? Não! Padre Cevan adaptou a oração de Santo Inácio de Loyola, da qual nasce a oração do escuta. Fantástico. Mas, chefe, onde é que BP foi buscar essas ideias todas? Como é que ele era como pessoa? Robert Stephenson Smith Baden-Powell é o nome completo de BP. Ele nasceu em Londres a 22 de fevereiro de 1857. Tinha 6 irmãos e uma família muito unida. Em criança e na sua juventude fazia excursões de barco com os seus irmãos mais velhos, e era nessas aventuras que ele aprendia muito com o seu irmão Warrington, que se veio a distinguir na marinha e contribuiu para o lançamento do escotismo marítimo. Baden-Powell e os seus irmãos ficaram órfãos de pai. Muito cedo, a sua mãe, Henriqueta, assumiu com toda a coragem a missão de educar tantos filhos sozinha. Nos tempos livres, ela gostava de levar os filhos a passear pelos bosques, explorando a natureza e descobrindo em conjunto os segredos dos animais e das plantas. Quando visitavam o zoo, incitavam os filhos a fazer desenhos dos animais que tinham visto. O avô era um grande astrónomo e geógrafo. Até há quem estabeleça eventuais ligações entre o bisavô Joseph Smith, audaz aventureiro, e o famoso capitão John Smith da história de Pocahontas. Todas estas influências toldaram a personalidade do pequeno BP, que cresceu sempre atento aos outros e à natureza, e aos 19 anos sonhava com novas aventuras e viagens e desejou ser missionário. A sua mãe opôs. Robert escolhe então a carreira militar, onde ao longo dos anos realizou inúmeras missões na Europa, Ásia, Médio Oriente e África, deixando na sua passagem um trabalho exemplar. Apaixona-se por África, onde cumpriu várias campanhas militares e também onde socializou com várias culturas, nomeadamente a do povo Zulu, Ashanti e Matabeles. Atento às suas técnicas de caça, a forma de sobrevivência, ao ritual de iniciação dos seus rapazes, com o respeito pelas pessoas e pela sua cultura, BP conquista a sua confiança. Os Matabeles chamavam de BP Impisi, o lobo que nunca dorme. E todas estas experiências foram determinantes para Baden-Powell, na sua construção do escotismo. A observação da natureza, o respeito pelo próximo, a alegria do serviço e a prática da boa ação são fatores determinantes na educação do indivíduo. Em cada aventura, em cada missão, BP deixa-nos uma grande herança, um grande exemplo. Sempre! Alerta para servir. Let's dance in slow